Mesmo o Yuri Alberto estando nessa draga que tá, galera, o Yuri Alberto indo embora do Corinthians nesse momento seria uma lástima, galera. Eu vou te contar agora tudo sobre essa proposta do Wright Ham pelo jogador, pelo Yuri Alberto, pelo nosso atacante, que pode acontecer a qualquer momento essa negociação, o Yuri Alberto ir embora para o Premier League, para a Inglaterra e disputar uma das principais, se não a principal competição de futebol que tem no mundo hoje em dia, que é a Premier League. É uma competição organizada, uma competição que tem grandes jogadores, uma competição que tem grandes estádios, um grande público, e todo mundo já conhece a Premier League, a grandeza que é, né, galera? Mas o Corinthians não pode se livrar do Yuri Alberto assim, dessa maneira, galera. O Corinthians não pode liberar o atacante assim e ficar a Deus dará. O Felipe não vai dar conta, o Corinthians não tem um elenco recheado de jogadores que possa substituir a qualquer momento, galera. O Corinthians, lembrando as contratações o Corinthians fez, e os jogadores que já saíram muito mais do que chegaram, e saiu muito mais qualidade do que chegaram, voltaram ao Corinthians, né, galera? Então o Corinthians só contratou o Rojas com grande qualidade, o Veríssimo, e depois liberou Duqueiroz, liberou Bantuan, liberou Gabriel Pereira no passado, liberou quem mais? O Roger Guedes, liberou agora o Murilo também, que viajou já para a Inglaterra para poder se acertar também com o clube inglês, e outros jogadores. O Corinthians também acabou liberou o Adson. O Corinthians está perdendo um monte de jogadores sem esses jogadores dar retorno técnico para o Corinthians, que seria o quê? Seria título, galera. Esses jogadores, nenhum foi campeão pelo Corinthians, nenhum ganhou títulos ao Corinthians, a não ser o Adson, que ganhou algum campeonato paulista aí, eu não lembro de agora na cabeça. Mas o Corinthians liberar o Yuri Alberto assim, na metade do campeonato, no final da temporada praticamente, é um tiro no pé do Corinthians, ficar remontando, ficar buscando remontagem de time. O torcedor fica como? O torcedor fica desamparado, porque, porra, toda hora você sabe que o Corinthians vai se lascar numa competição, porque não tem um time, o Corinthians não tem uma base, toda hora tá liberando jogadores, e daqui a pouco o Corinthians vai repor com atacantes meia boca, com um centroavante que já está em final de carreira. É essa política de compra e venda do Corinthians, é vender os jovens e trazer os mais velhos, como o Corinthians tinha esses dias, e ainda tem muitos jogadores com alta idade e não consegue repor. O Corinthians precisa de um lateral esquerdo, precisa de um lateral direito, o Corinthians precisa de mais um zagueiro, o Corinthians precisa de mais um atacante, mais um meio. O Corinthians está se livrando com o pouco que tem. Aí você fica colocando culpa em treinador, colocando culpa em jogadores também, e não tem jeito, galera, não tem jeito. A diretoria do Corinthians, ao meu ver, tá fazendo feirão dos jogadores do Corinthians a cada temporada de janela que abre. Precisa vender, porque precisa quitar contas do passado, e o Corinthians vai ficar nessa aí de enxugar gelo. O Corinthians vai ficar nessa de enxugar gelo, e o torcedor fica de bobo, porque o torcedor, quando acha que o Corinthians vai bem, quando acha que o Corinthians vai se livrar de tudo isso e vai buscar campeonato, o Corinthians, mesmo não ganhando nada, mesmo indo mal nas competições, e melhora um pouco no ano, melhora um pouquinho aí, tem um resultado melhor aí de algumas partidas sem perder, os jogadores ganham algum destaque e já é vendido, como o São Paulo Pitombeira, que teve vários jogadores do Corinthians, e ele está tirando agora todos esses jogadores do Corinthians, como foi com o Gabriel Pereira, como foi com o Roger Guedes, como está sendo agora com o Yuri Alberto, e vários outros jogadores aí que passaram pela mão dele. Ele traz e usa o Corinthians como um vitrine, e esses jogadores vão embora do Corinthians rapidamente, sem dar um retorno técnico ao clube, né, galera? Aí os torcedores ficam a Deus dará, como eu já falei no começo do vídeo. Então, deixa a sua opinião, se você concorda ou não com essa venda do Yuri Alberto, mesmo ele estando mal, mesmo ele estando nessa draga aí de oscilando muito, não faz gols, perde muita bola no meio de campo, não consegue, tá judiando da pelota, mas mesmo assim aparece uma proposta de um clube importante lá da Inglaterra, né, galera? Mesmo ele estando assim nessa situação, eu não venderia o Yuri Alberto nesse momento do Corinthians, porque o Corinthians não tem que repor. Vai colocar quem? Vai colocar o Felipe? Vai colocar o Renato Augusto de centroavante? O Corinthians tá fazendo besteira, tá fazendo loucura se liberar
o Yuri Alberto, galera. Claro, o Corinthians recusou a primeira, dizem que o Corinthians recusou a primeira proposta do West Ham, mas o Corinthians está tentando negociar um valor melhor para poder ficar com uma porcentagem maior. Então é isso, é uma situação de negociação, mas eu vejo que o Yuri Alberto estando nessa situação de pressão no Corinthians também. O empresário já falou que vê essa negociação como importante para o Yuri Alberto, e o jogador com certeza quer se testar também na Premier League, que é uma grande competição. Então o Corinthians vive num sistema de apagar a fogueira e ficar enxugando o gelo aí. O Corinthians nunca vai ter um grande time se todo ano ficar vendendo, ficar desmontando a equipe. Quando já ganhou em 2015 e outros anos aí, desmontou todo o time. E também, galera, não fique ansioso, não fique feliz quando vê o Corinthians ganhando muito, ou se até o Corinthians chegar a vencer a Sul-Americana, porque mais jogadores vai sair, mais jogadores vai chamar a atenção dos times europeus, e esses jogadores vão acabar saindo de graça, e o Corinthians vai ficar nessa e ficar remando contra a maré, e a gente vai ficar aqui torcendo para a cabeça de Bragre vestir a camisa do Corinthians, porque é isso que vai sobrar cabeças de Bragre para vestir a camisa do Corinthians. O Corinthians vai ficar a Deus dará mais uma vez. Essa é a minha opinião. Se você chegou até aqui, deixe seu like, seus comentários, é muito importante ouvir e ter a sua presença aqui nesse canal. Eu sou o Alacorte, fica com Deus, fui!